Fora de frequência. E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Paulo número 13, Pitacos do Paulo. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo para esse podcast aqui que é transparente, é muito pessoal, é sem roteiro, onde eu dou pitacos sobre cultura pop, sobre a vida e também respondo as perguntas de vocês. Então já fica aqui o aviso que para você mandar sua pergunta e para você acompanhar também o trabalho que eu faço aqui, tem que seguir nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast ou no meu perfil pessoal também, @Paulo R. Correia. E, enfim, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar do meu perfil rapidinho. Falar um pouquinho que eu tô muito feliz de verdade com o que tá acontecendo com o meu perfil, sabe? A repercussão, a movimentação que tá tendo. Tem muita gente nova chegando por lá no meu perfil pessoal, principalmente. Sabe? E é foda. É bom porque muito do que tá chegando lá de conteúdo vem primeiro pra cá, pra você que tá escutando. E ver que a galera tá interagindo, tá chegando. Algumas metas que eu tinha, que eu visava pro final do mês, já no dia 15, dia 14, já tava acontecendo. E isso me deixou muito feliz, sabe? De poder ver que tá dando resultado. As brincadeiras e o novo foco em conteúdo que eu tenho dado pro meu perfil. Já que eu falo da vida, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Eu passei muito tempo negligenciando o potencial que o meu perfil tinha como criação de conteúdo online, sabe? Como eu já falei algumas vezes aqui, eu já tinha meu canal no YouTube, então eu tinha essa noção e responsabilidade com criação de conteúdo semanal. Era uma coisa que eu já estava acostumado, né? Na minha vivência como produtor de conteúdo para a internet. E aí eu não encarava o meu Instagram dessa forma, sabe? De criar uma coisa, um conteúdo, de entender a forma como eu produzo conteúdo hoje em dia para ser facilitado, para que eu tenha essa presença multiplataforma, que inclusive foi um elogio que eu já recebi algumas vezes esse mês e eu estou muito feliz que tenha sido dessa forma. Acho que foi o melhor elogio que eu já recebi. Não o melhor, tá, gente? Calma, não é o melhor. Porém, todavia, entretanto, ele me deixa um pouco emocionado porque é esse o objetivo, sabe? É que as pessoas que me sigam, que me conheçam, que conheçam essa voz que você fala, possa me seguir em qualquer rede social e em qualquer rede social ela vai saber que eu estou comentando sobre cultura pop, sabe? Falando sobre o que é interessante, falando sobre o que é importante, informando da maneira certa, trazendo a informação que você tem que receber para você entender os assuntos do momento, as coisas legais que estão acontecendo pelo momento. Então eu comecei a pensar mais dessa forma no meu perfil, sabe? Ter mais esse carinho de construir alguma coisa ali mais concreta. Eu poderia ter feito isso há bastante tempo? Poderia. Não vou passar esse pano na minha cabeça, tá? O Paulo do passado. Aqui é o Paulo do futuro te dando um esporro. Se você tivesse começado há mais tempo a brincar com o que você já sabia brincar, as coisas estariam diferentes. Mas vamos lá, vamos continuando. Enfim, hoje eu quero falar sobre 2 temas. Um tema tem a ver com cultura pop, que é a série que eu assisti recentemente. Eu estou completamente apaixonado por ela. E o outro é um tema que eu vi passando assim pelas redes sociais, eu vi num carrossel, aí eu resolvi pesquisar um pouquinho para entender. E eu queria comentar com vocês porque eu achei peculiar essa ideia ter tomado forma de alguma maneira na mente, né, da nossa sociedade. Mas enfim, vamos começar pelo quadro que vocês mais amam, que é quando vocês mandam as perguntas mais aleatórias da vida. Hoje tá um tema meio... Até uma água. E a primeira pergunta que veio no anônimo, é isso mesmo, vocês podem mandar pergunta no anônimo, lá no link que eu sempre disponibilizo nos stories. Inclusive posso contar um spoiler, que é a gravação da próxima temporada, que vocês devem começar a receber a partir de junho. E é a temporada aqui na Rádio Lunar, mas é a temporada Áudios 1 da manhã. E o grande spoiler é que eu consegui reunir essas duas maravilhosas para estarem comigo. Ai, gente, que emoção. A primeira delas é a Milena Nevoada. Quem acompanha alguns trabalhos que eu já fiz já viu que a gente se cruzou, já trabalhou junto. Que saudade de fazer apresentações ao vivo com ela. É uma produtora de conteúdo maravilhosa. Caso você ainda não conheça, e você já está no erro por não conhecer, Milena Nevoada lá no Instagram. Vai conhecer o trabalho dessa mulher maravilhosa que está fazendo algo que é essencial para a internet, essencial para,
enfim, crescimento de vida, desenvolvimento, que é leitura. Ela incentiva isso na vida de todas as pessoas. E ao cruzar a minha vida, ela também fez essa movimentação em mim. E a outra maravilhosa pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer assim que me mudei para São Paulo, que é a Andresa Delgado. A Andresa Delgado aí, que é apresentadora, curadora, mas principalmente é a mente por trás de um dos eventos que me encantou enquanto eu morava no Rio ainda, que é a Perifacon, a primeira convenção nerd das favelas. Isso, é incrível, é maravilhoso. Eu nunca vou esquecer da minha primeira experiência indo a uma Perifacon. Enfim, vamos ser nós três conversando aqui, provavelmente 4 ou 5 episódios, cada um por volta de 15 a 20 minutos, são episódios curtos também, assim como o Zip, tratando de assuntos diversos da vida. E eu tô muito empolgado para essa gravação, tô muito empolgado, não tinha como eu não trazer para vocês essa informação. Enfim, vamos para as perguntas de vocês. Começando por uma aqui que veio pelo link do Anonymous. As duas de hoje chegaram em anônimo, mas assim, quando eu abro a caixinha no Instagram, eu não identifico o seu perfil, tá? Fica entre eu e você aqui o que você perguntou. Mas bora lá. Como você lida com o assédio das pessoas que têm interesse em você? Já aconteceu de ficar com alguém que te segue? Você repetiria? Cara, são várias perguntas aqui, hein? Vamos com calma. Como eu lido com o assédio das pessoas que têm interesse em mim? Eu sou do tipo que entendo, eu fico muito sem graça quando uma pessoa ela demonstra interesse em mim, assim, às vezes. Principalmente se eu não tenho interesse na pessoa de volta, porque eu fico muito sem saber como é que eu vou reagir. Normalmente se a pessoa vem com essas de... Ai, nossa, você é muito lindo, gostoso de beijar na boca. Fala assim, obrigado, mas eu não quero. Já aconteceu, assim. E um caso bem recente, inclusive, vou até comentar aqui, se ele for ouvinte e reconhecer, sinto muito, mas Foi durante o carnaval. Durante o carnaval teve um seguidor que cruzou comigo, tá? Eu tava conversando com um grupo de amigos, eu acho que ele também conhecia um pouco parte da galera ali, e ele ficou tentando ficar comigo, sabe? Pedindo beijo, nossa, só um beijinho. E aconteceu uma situação que eu sei que não foi culpa dele, foi culpa do grupo de pessoas. E, enfim, quem era próximo de mim ali naquele momento, depois, obviamente, tomou uma chamadinha no pé da orelha. E aconteceu aquele clássico de carnaval, todo mundo bêbado, quando chega alguém em uma outra pessoa, caso a outra pessoa não queira, começa aquele famosinho coral. Beija, beija, beija. Sabe? Parecendo quinta série. E isso me estressa, eu odeio isso, odeio isso. Principalmente na situação que eu tava ali, que todo mundo já tinha escutado, de que ele era meu seguidor, de que ele gostava do meu trabalho. Ele também estava um pouquinho alcoolizado, eu também estava, mas não tava afim. E ficou meio chata a situação, sabe? Porque era uma pessoa que conhecia, que acompanhava o meu trabalho, que me seguia nas redes sociais, e foi meio desconfortável. Principalmente o fato de que eu sabia que era uma pessoa que conhecia meu trabalho. Quando a pessoa conhece meu trabalho, eu confesso que minha postura muda um pouco. Principalmente se for cruzando em festa, em evento, festival, e a pessoa vem com essa abordagem de gosta muito do meu trabalho, eu vou dar atenção pra pessoa, eu vou sorrir, vou abraçar, caso ela peça foto, eu vou tirar uma foto com ela, vou escutar o que ela tem pra falar, conhecer minimamente a pessoa, a partir do momento que ela respeita também meu espaço ali, de saber chegar, né? Não é aparecer do nada, como já aconteceu também, de seguidor que já me abraçou do nada. Do nada. Ainda são os rolês que eu fico um pouco assustado, né? Eu não sou uma pessoa famosa, né? Mas tô aqui na internet me propondo a criar conteúdo e é isso. Estar na internet pode chegar em diversos lugares. E às vezes já aconteceu da pessoa não saber chegar em mim pra falar, oi, gosto do seu trabalho, mas já veio dando abraço assim, eu já tomei um susto, obviamente afastei a pessoa de mim e segui. A outra pergunta, se já aconteceu de eu ficar com alguém que eu sigo. Já fiquei com um seguidor, sim. Eu não lembro se faz muito tempo. Eu acho que faz. Pelo não lembrar, é porque deve fazer muito tempo. Mas vamos para a próxima pergunta aqui rapidinho, antes de eu passar para os outros temas. Também chegou em anônimo, tá? Deixa eu beber até uma água para responder essa daqui, porque eu vou ficar encabulado, vou ficar com vergonha. Eu sei, eu me conheço. E a pergunta que chegou foi: para quem você mais envia mensagens? Tem como descobrir isso, gente. E aí, quando eu vi essa pergunta, eu já fiz o método pra descobrir antes mesmo de começar a gravação, porque o telefone tá aqui fazendo a gravação em vídeo. Mas, pra você que tá aí do outro lado, tá querendo descobrir como é que você descobre pra quem você manda mais mensagem, para pra pensar primeiro, né? Nos aplicativos que você mais usa. Provavelmente vai ser Instagram e WhatsApp, correto?
Pega um link do YouTube, um link do TikTok, que seja, e clica em encaminhar. Em todas as redes sociais funciona dessa maneira. A primeira pessoa que vai aparecer, as 3 primeiras pessoas que vão aparecer quando você, até mesmo dentro da DM, no Instagram, tá no feed, vai compartilhar do feed pra DM de alguém. Os primeiros nomes que aparecem é o algoritmo te dizendo assim, essa pessoa aqui é a tal pessoa com a qual você mais interage. E quando você pega um link do YouTube ou compartilha direto de outro aplicativo externo do WhatsApp, no caso, para dentro do WhatsApp, ele também faz a mesma coisa. Ele fala assim, conversas mais recentes... Não, conversas recentes e conversas frequentes. Se eu não me engano é isso, é o top 3 de conversas frequentes que você tem. No meu caso são grupos. O terceiro lugar é um grupo, o segundo lugar também é um grupo, inclusive o segundo lugar é o grupo do PopDoc. Às vezes muda, né? Porque literalmente é semanal, mais ou menos isso. Mas a minha primeira pessoa, que é pra quem eu mais envio mensagem, é pra minha ex. Ai, que ódio. Ai, é isso, gente. O relacionamento terminou em novembro e ela ainda continua sendo a pessoa pra qual eu mais encaminho mensagens e memes. Não vou me aprofundar mais nesse assunto. Chega. Acabou. Vamos pra outra pauta que eu trouxe pra vocês. Ai, que ódio. Ai. E o que me deixa mais sem graça, sabe o que é, audiência? Eu vou compartilhar pra vocês aqui sem filtro. Ai, mas o que me deixa mais sem graça é pra pensar que de vez em quando ela escuta o podcast. Então talvez ela tenha acabado de escutar isso, assim. E o outro bloco que eu separei aqui pra vocês é mais um raciocínio sobre uma pauta que surgiu aqui pra mim nas interwebs. Sabe quando a gente conhece alguém e já começa a imaginar, o nome do filho, como vai ser o casamento? Enfim, calma. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que passou pelo meu feed, eu fui pesquisar e reparei que realmente a galera tá entrando nessa, né? É a ideia de amar com intenção. É a intenção de você construir uma relação mais consistente com alguém, começando a partir da amizade. Mas vamos lá. A gente cresceu com filme, música, novela, ensinando que o amor verdadeiro é aquele que começa, assim, num olhar. Nossa, meu Deus. Ai, cruzou na rua, ai, bati as folhas caindo no chão da escola. Ai, nossas mãos só que se tocarem, a gente se ama para sempre. Né? A gente cresceu com histórias assim. E se você for uma pessoa preta, as histórias ainda eram com pessoas brancas isso acontecendo. Mas já isso vai mudar porque tem uma indicação maravilhosa aqui pra vocês, tá? Mas enfim, continuando. Mas e aí? Cadê o tempo de você conhecer a pessoa? Sabe? De verdade. Eu fico pensando muito nesse lugar de que às vezes a gente busca muito esse amor fulminante e acaba ficando ansioso com as coisas. Para pensar um pouco nesse lugar de construir conscientemente a relação com a pessoa que você tá pensando em ter. Nem todo mundo consegue, não é uma parada fácil, porque exige muito mais raciocínio do que sentimento. E a gente tende a se entregar muito mais ao sentimento quando a gente tá começando ali as brincadeiras, né? Eu tô começando a achar que a paixão instantânea, né, é essa coisa meio cup noodles. Você esquenta rápido, mas não vai te alimentar necessariamente por muito tempo. Nossa, uma excelente analogia agora que eu parei de pensar, hein? Ai. E o amor intencional, um termo que tem aparecido em conversas por aí, é quando você se propõe a estar com alguém de uma forma consciente e presente, com um afeto sendo construído e não se baseando apenas no tesão, na carência, ou tipo, nossa, eu amo essa pessoa, vou me jogar aqui. Não, você pensa sobre essa construção de afetos, né? E entra ali a tal da amizade antes da paixão, sabe? De você virar amigo da pessoa, porque amigo vê a gente sem filtro, é meio que essa filosofia que aparece por trás desses debates e tudo mais. E aí, eu falei, cara, não é possível que esse bagulho tá aparecendo no meu feed. É aquela situação, tipo assim, você tá com um amigo há um tempo e de repente vocês começam a trocar umas carícias, você olha pro teu amigo e fala assim, amigo ou amiga, e fala assim, nossa, e se a gente se beijasse? Ai, meu Deus do céu. Mas é porque tem uma verdade por trás disso aqui. Tem uma verdade. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso aqui, não, tá, gente? Eu só trouxe aqui porque apareceu no meu feed e eu falei, vou levar. Tem um certo fundo de verdade nisso aqui, no sentido de o papo dura mais que um beijo. Uma conversa com alguém dura mais que você ter uma troca de uma conversa com alguém vai ser algo mais consistente pra sua vida
do que necessariamente beijar uma pessoa. Às vezes você beija uma pessoa, o encaixe da química do beijo vai ser maravilhoso, a transa que vocês vão ter ali no date de vocês também vai ser incrível, mas de repente no papo... dá uma merda. Mas, o que acontece? Eu falei, cara, isso aqui tá aparecendo no meu feed, deve ter vindo de algum lugar. E veio. Porque segundo um estudo publicado pela Social Psychological and Personality, alguma coisa americana, mais de 60% dos casais, hoje em dia, começaram seus relacionamentos como amigos. E essa base aí contribuiu para que a relação durasse mais. As próprias pessoas afirmam isso, né? Mas aí vem a pergunta, né, que eu vou deixar no ar pra audiência. Vou largar pra vocês aqui, vocês me respondem nos comentários, já que vocês estão engajando. Será que a gente tá pronto pra se conectar com alguém sem o filtro da idealização? Sem o personagem que a gente constrói, ou costuma vestir, ou inclusive costuma pensar sobre o outro? Sem essa urgência do preciso viver o relacionamento certo, dar certo, logo de cara, um começo de uma paixão incrível, achar a pessoa perfeita? Joguei essa pergunta aqui. Ser amigo de alguém exige tempo, e no final das contas, todo mundo que já viveu relacionamentos muito longos sabe que, às vezes, a amizade tem um peso muito maior do que o relacionamento em si, porque vão ser as pessoas que vão estar ali contigo. Mas, enfim, a gente tem essa mania de se deslumbrar muito com as coisas, de querer uma faísca, de querer um plot twist da novela das 9, mas, às vezes, o romance é uma coisa um pouco mais tranquila de você olhar pra uma pessoa e você entender que vocês se dão bem juntos, sabem trocar juntos, têm gostos parecidos ou não, ou complementares, e de repente olhar um pro outro e falar assim, cara, e se a gente tentasse construir alguma coisa? Lembrando que pra uns dá certo, pra outros não. E já que eu tô falando de romance, esse episódio tá bem romântico, né? O tema do episódio central foi quase isso, né? Ficar com pessoas, pra quem eu mando mensagem, aí agora esse tema. Nem tinha reparado, mas agora... Eu quero falar muito sobre a série Pra Sempre. Pra Sempre, Forever. Ai, gente. Por onde começar? É uma série que estreou na Netflix recentemente, a nova série, a nova aposta que eles colocaram aí, que é a adaptação moderna de um romance escrito lá em 75. A coisa antiga, né? E um breve resumo, a trama, ela se passa em Los Angeles, em 2018, e é protagonizada por 2 adolescentes pretos, tudo para mim, a Keisha e o Justin. E a proposta é revisitar essa história antiga, clássica, né, com toda uma nova abordagem bem mais atual, passa sobre sexualidade, identidade, pressão social, racismo, desafio do amadurecimento, e o resultado é aquela sériezinha. É romance adolescente, galera, pra gente dar play, se envolver, ficar envolvidinho, ficar apaixonadinho por eles, falar assim, ai, como eu queria viver esse amor adolescente. E o resultado é essa narrativa que é sensível, cheia de representatividade e aproxima o público jovem de uma realidade emocional muito verdadeira, sabe? De lugares muito coexistentes pra mim, principalmente quando eu paro pra pensar no consumo de comédia romântica ou de romances que eu tive que não são os meus preferidos. Já fica aqui o comentário. Não são. Eu não sou desse que assiste muito comédia romântica. E assiste romances também. Mas muitos dos romances que eu via, lá, sei lá, 2018, 2008, 2011, eles ainda eram romances escolares que refletiam um lugar que era um pouco distante do que foi a minha descoberta emocional, minha descoberta sexual. E de alguma forma, essa aqui conversou um pouquinho mais próximo do que com alguns detalhes das minhas vivências afetivas que eu tive ao longo da minha vida. E é muito legal e é muito foda. É bom você começar a assistir agora porque o sucesso foi tão grande, foi tão imediato pra Netflix que apenas 6 dias depois da estreia, eles já tinham anunciado oficialmente a segunda temporada. Se você acha que não vai ser uma história delicinha, que não vai ser uma história gostosa, que é isso, sabe? O sucesso garantido da série. E vamos falar aqui dos 2 atores principais, que é o Justin e a Keisha, vividos pelo Michael Cooper Jr. e a Luvi Simone. Nossa, olha, eles são muito fofos. Eles são muito fofos, cara. Eu tô completamente apaixonado por eles dois. Eles são incríveis, juro. Ai. E sabe o mais fofo?
que justifica toda a química que a gente vê na série entre os dois. É uma curiosidade extremamente interessante. Os protagonistas, né? Os dois lindos e maravilhosos, eles se conheceram por acaso em um voo para fazer a audição da série. Então a química que existe entre eles começou muito antes das câmeras. Sabe? E você sente nos episódios que eles têm uma intimidade. Ai, eu não sei explicar. É uma conexão tão natural, eles foram feitos um pro outro. Mas pra mim, o auge do auge, quando a gente para pra pensar nessa série, e pra quem gosta de música principalmente, vai se encantar, é a trilha sonora. Nossa, entrega tudo, tudo, tudo e mais um pouco. A série é embalada por músicas do Anderson .Paak, Daft Punk, SZA, Childish Gambino, Travis Scott, Nelly Monet, deixa eu ver mais quem, Frank Ocean, Tyler, The Creator. A escolha das músicas não é só estética, né? Porque elas vão reforçar muitas narrativas e é sobre o ambiente que está sendo apresentado ali pra gente, a história, né, que está sendo apresentada ali pra gente. E proporciona um acréscimo, né, no emocional que a gente já tá sentindo quando a gente para pra conhecer um pouquinho também as músicas ali por trás. A fotografia é incrível, mas pra mim o grande destaque, inclusive que conversa muito com esse lugar de ser uma trama que é atual, gera identidade, gera identificação a esse lugar de que são artistas conhecidos e populares e que são muito bons e que só complementam ainda mais essa narrativa dessa série incrível. Enfim, é isso. Vai lá dar play, depois me agradece. Eu sou Paulo Corrêa, seu comentarista de cultura pop, então tem que trazer coisas que são delicinha de você assistir, gente. Ai, eles são tão perfeitos. Queria viver um romance. Mas é isso, meus amores. Mais um episódio do Paulo chegando no fim, tá? Tô gostando muito de vocês no play, gostando muito de vocês estão interagindo, comentando. Continuem, compartilhem aí com... Vamos fazer assim, você compartilha com mais uma pessoa, 2 pessoas, sabe, do seu zap. Ah, escuta esse episódio aqui, nossa, divertido. Fez eu sofrer, fez eu ter gatilhos de romance, fez eu descobrir uma série nova, não importa. Vamos lá, compartilha com alguém, me dá essa força aí. E semana que vem a gente tá de volta. E trago novidades sobre como foi a gravação da próxima temporada aqui desse podcast. Combinado? Estamos combinados? Então é isso. Um beijo, meus lindos. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.